a Sociedade de Pediatria de São Paulo, figura do Dr. Cláudio, que nos convidou, e todos vocês aqui presentes para nos ouvir. Eu fiquei olhando, tirei até umas fotos aqui da apresentação, e pelo tempo e tudo, e achei até mais para vir aqui trazer a reflexão do MP e ficar à disposição para o debate, mas o doutor já até expôs aqui, pelo menos, aí os marcos legislativos principais dessa temática. Me pediram para conversar com vocês sobre essa questão da exposição de crianças e adolescentes na mídia, na verdade, a regulamentação do trabalho de crianças e adolescentes em propagandas nas mídias e a participação de crianças em produções artísticas, né, que o doutor falou, a visão do Ministério Público. Bom, o ECA, a gente precisa pensar o Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei 8.069 de 90, ela é fruto de um debate muito intenso que ocorreu no Brasil a partir de 1976, por ocasião de uma CPI de extermínio de menores. À época, em cada final de semana, se contabilizava nas grandes cidades, nas regiões metropolitanas, Grande Recife, BH, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Paulo, perto de 250 homicídios de adolescentes cravados de bala. Não é muito, hoje em dia esses dados também assustam, e, à época, também, se nós fôssemos regulamentar uma lei que refletisse piamente a realidade da criança, nós teríamos de dar a carteira de trabalho para a prostituta mirim e regulamentar o trabalho do narcotráfico e do cortador de cano chamado bituqueiro. Então, o Estatuto, e com a evolução internacional, nós temos a Declaração dos Direitos do Homem de 48, a Declaração dos Direitos da Criança de 59, e somente no ano de 1989 é que nós temos a Convenção dos Direitos da Criança. Foram quase 50 anos de discussão entre a Declaração e a Convenção dos Direitos da Criança, e de 59 a 89, 40 anos entre Declaração da Criança e Convenção. Isso foi fruto, na verdade, do impacto da chamada Guerra Fria no sistema internacional de direitos. Então, uma parte do globo entendia que eram os direitos civis e políticos, o chamado bloco capitalista, e o outro bloco, dito socialista, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Por isso, nós temos dois pactos em 66, o auge da Guerra Fria, depois da Baía dos Porcos, que estabelecem dois documentos, direitos civis e políticos e econômicos sociais, e todo mundo dizendo que os direitos humanos são a integração desses dois direitos. Por isso falam da complementariedade, interdependência. Não dá para falar em direito à educação, que está no Pacto dos Direitos Econômicos, o chamado Bloco Socialista, sem falar em liberdade de cátedra e de pensamento, que está nos direitos civis e políticos. Por outro lado, não dá para falar em participação política com uma pleiade de analfabetos. Só que direito à educação só estava contemplado no Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Especialmente a partir de 85, com a chamada glasnost e o esgotamento de investimento bélico e tudo mais, tanto nos Estados Unidos quanto especialmente na Rússia, que se começa uma distensão. E se começa Riad, Beijing, já tinha tido a conferência de Alma-Ata, que para o mundo da saúde é muito importante, em 1977. Segundo os registros, apenas um brasileiro participou e, quando chegou aqui no Brasil, teve de ser convidado a prestar informações num órgão da polícia política, que era um professor aqui da USP de Medicina. E dá o desenho da atenção à saúde básica. Esse documento, quando ele começa a ser discutido na década de 80, finalizando o debate para sair a convenção, nós temos a Convenção em 89, que muitos aqui lembram da queda do Muro de Berlim, mas, do ponto de vista jurídico, o que põe fim à Guerra Fria é a Convenção dos Direitos da Criança, que reúne no único direito documentos de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, com um único sistema de controle e monitoramento. E o Brasil, que passava por um processo constituinte pós-abertura, importou toda essa discussão
porque muitos brasileiros também, como Plínio Arruda Sampaio, ex-promotor de justiça, ex-deputado, atuou na ONU, e vários outros que trocaram essa discussão, e todo o Congresso se organizou para saber o que era discutido no mundo. E aí era um mundo, à época da chamada doutrina da proteção integral. Então, universalização de direitos a todas as crianças, independentemente da sua classe social. Na década de 70, um jornalista chamado Marcelo Lupi escrevia uma manchete, examinava depois essa manchete nos seus livros, vários que ele publicou nesse período, até meados de 80, hoje já falecido, que chamava atenção para a seguinte manchete: menor assalta criança na Candelária. Então, era esse universo do chamado menor, com essa carga ainda pejorativa que tem sobre menor, mas algumas legislações ainda cuidam do termo menor, como mesmo a CLT. Então, as normativas internacionais, a OIT, e aí nós temos duas resoluções sobre isso, a 138 e a 182. A 138 é de 1973, e ela já falava sobre a questão do trabalho infantil. Só que o Brasil só incorporou essas resoluções em 2002. E a 183 tira as chamadas piores formas de trabalho infantil. No meio urbano, o narcotráfico e prostituição. No meio rural, exploração de minério de carvão, carvoarias, e não só mineração, mas como carvão vegetal, e o trabalho na lavoura e em pedrarias. O sistema de justiça, por exemplo, só recentemente é que tem sido feita uma discussão para encarar o que a gente chama de ato infracional do adolescente no tráfico de drogas como efetivamente uma das piores formas de trabalho infantil e quais são as propostas que a gente tem para isso. A outra forma de trabalho infantil, mas que tem também um corte de classe média, média alta, e mesmo os mais baixos, como essa fila que o Valdir Carrasco elencou das meninas todas semi-produzidas para esse festival, e aí vale a pena também assistir o filme Miss Sunshine, Pequena Miss Sunshine, não sei quem já assistiu, que é muito interessante sobre esse aspecto. É uma preocupação do sistema de justiça, mas as demandas, as carências são muito grandes, né? Só para os senhores terem uma ideia, a cidade de São Paulo conta hoje com aproximadamente 12 milhões de habitantes, né? Portugal tem 11 milhões e 700 mil habitantes. A Grécia, 10 milhões e 500 mil. Estima-se que a população de criança e adolescente na cidade de São Paulo seja em torno de 13 milhões e 800 mil pessoas. Isso é a população do Uruguai. Para esse montante, o sistema de justiça conta, na área de adolescentes autores de ato infracional na Rua Piratininga, com 23 promotores de justiça e 6 varas e mais uma vara do DEIJE, de execução de medidas socioeducativas. E somente 2 promotores para a área de prevenção. Agora parece que vai sair um terceiro. E é nessa promotoria, e nas promotorias dos bairros de São Paulo, são 11 varas especializadas de infância, cíveis com atribuição de infância. Dessas, então, tem a Central, Ipiranga, Santana, Lapa, Penha, Jabaquara, Santo Amaro, Tatuapé e Pinheiros. Hoje, quase todas têm 2 promotores exercendo essa função. Mas 2 promotores com exclusividade de infância são muito poucas. Praticamente a de Santo Amaro, que, por si só, é uma cidade, é um mundo, né? Nessas varas é que se processam esses pedidos de autorização de crianças poderem participar de programas. Tradicionalmente, quando o ECA foi concebido, à época, alguns dos senhores vão aqui lembrar, a internet era do sistema Mandic, e a internet era discada, aquele... Hoje em dia, as plataformas administradas por 2 grandes empresas, Google, que administra o YouTube,
e Facebook, que administra outras tantas plataformas, WhatsApp e tudo mais, Instagram, elas são consideradas, para fim de tributação, de taxação, verdadeiras TVs e rádios. Só que o ECA, concebido nos anos de 90, por mais modernidade que incluísse, não alcançou essa dinâmica. Então, quando a gente fala desse tema, a legislação que nós temos e a regulamentação, ela previa mais essa questão de TV, rádio, jornais e revistas. E, aí, como fala o tema em mídias, hoje um dos grandes temas que nós temos é justamente o chamado indoor, ou as propagandas ou publicidade no meio de internet, os merchandisings, em que crianças são verdadeiros apresentadores de produtos e a criança que está recebendo aquela mensagem não sabe. E a criança que produz aquela mensagem tem o mesmo tratamento também desumano e, às vezes, cruel, que é submetido. Muitos contratos com sigilo de fornecimento, como também já enfrentamos isso no final dos anos 90, meados dos anos 80, que alguns vão lembrar daquelas sandalinhas de plástico, em que a empresa fazia contrato com famílias de alunos de colégios top aqui de São Paulo, na região da Paulista, e a criança, essas chamadas top, as populars da escola, recebiam em suas casas pelo menos todas as cores de cada modelo das sandálias, com o compromisso de usar aquelas sandálias na escola. Essa foi a briga nos anos 70 final dos anos 70, sobre usar ou não uniformes escolares. Curiosamente, essas escolas passaram a adotar seus uniformes. Uma época sem uniforme, depois com uniforme, e tendo uma certa flexibilidade, para não dizer total, no ensino médio, no antigo colegial. Porque as escolas passaram, então, a ser verdadeiras plataformas de desfile. Hoje, o detalhe é a mochila, é a bolsa, é o que se usa, às vezes, no calçado também. E boa parte desses contratos, ninguém ficava sabendo que existiam esses contratos, mas existia todo um monitoramento sobre isso. Hoje isso é muito reproduzido, especialmente no ensino médio, com as chamadas empresas e contratos de formatura de ensino médio. A publicidade, a lei colocada pelo doutor, e o artigo 149, inciso 2, que fala justamente da necessidade de autorização judicial para fim de participação em programas, era o que era usado. Em 1998, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, no caso, isso está publicado em livros, da empresa Calói. Quem lembra, eu quero a minha Calói? Né? Papai, eu quero, não esqueça a minha Calói. Aí vale a pena assistir um capítulo de um documentário chamado Corporation. Não sei quantos aqui de vocês conhecem esse filme, Corporation, um documentário Corporation, que é baseado num livro de um professor de direito de uma universidade canadense, chamada Patologia das Corporações. No filme, nesse documentário, ele aparece como roteirista. E são vários capítulos. O capítulo dos chamados psicólogos sociais, que eram contratados pelas empresas, especialmente de brinquedos, para, estudando a psicologia do desenvolvimento, tornar mais efetivo e eficaz o pedido de presente que a criança fazia aos pais. Aí vem as pesquisas sobre consumo, em que boa parte dos consumos de classe média para média alta, é determinado justamente pelo público infanto-juvenil. Então, quanto mais eficiente for o pedido da criança em fazer, maior o sucesso de venda daquele produto. E aí fica difícil para os pais competirem com toda essa tecnologia e know-how sozinhos nesse enfrentamento. Aquela época, o Tribunal de Justiça entendeu que era suficiente a autorização ou a permanência dos pais no set de filmagem, no estúdio, que não precisava de autorização judicial. O Ministério Público de São Paulo recorreu, e o STJ fixou anos depois que não, que a lei é clara em dizer que é necessária, sim, a autorização judicial. E por quê? Para evitar justamente esse tipo de violência na característica de abuso ou de até negligência da criança permanecer horas a fio no set de filmagem. E aí se estabilizou, assim como desfiles de moda, que não basta apenas a autorização dos pais para a criança poder participar do desfile, mas precisa também da autorização judicial. O que o juiz vai aferir?
tudo aquilo que o doutor já colocou, porque isso já é exigido nos alvarás que são emitidos pelo sistema de justiça. Mas nós ainda temos casos de descumprimento disso? Temos. E depois da chamada Emenda 45, que deu um outro perfil ao Judiciário brasileiro em 2004, se entendeu que boa parte dessa demanda, quando envolve a relação de trabalho, de emprego, é a atribuição dos colegas do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho. A emenda é de 2004. E somente 10 anos depois, em outubro de 2014, é que saiu, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a chamada Recomendação Conjunta 01/14, que foi emitida pelo Procurador-Geral de Justiça, na pessoa do Subprocurador Adjunto de Relações Institucionais, Dr. José Pian, que hoje é representante dos MPs estaduais no Conselho Nacional de Justiça, em segundo mandato, pelo Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, presidente do 2º Tribunal Regional do Trabalho, região de São Paulo, e Grande São Paulo e Baixada Santista, Procurador Regional do Trabalho, todos acertando o seguinte, consensuando o seguinte: a atribuição para aferir e verificar a questão do trabalho infantil, dos abusos, das licenças, é da Justiça do Trabalho. Só que a Justiça do Trabalho aqui em São Paulo usou de um expediente que foi do direcionamento de pedidos dessa natureza para uma vara auxiliar do trabalho aqui na região da Barra Funda, acho que a 40ª vara, que era uma vara auxiliar, praticamente se tornou uma vara da infância da Justiça do Trabalho para esse fim. A Rede Globo, o Grupo Globo, um dos donos da detenção da revista Vogue no Brasil, especialmente a Vogue Kids, numa ação que era questionado justamente a exposição de meninas em fotografia, questionou isso em juízo e fez uma reclamação, um incidente, um procedimento, reclamou, basicamente, para o Supremo Tribunal Federal e conseguiu liminar nessa reclamação. Quem atua na Justiça, alguns atuam, sabe que, às vezes, uma liminar dada pelo Supremo, a gente pode esperar aí um decênio para ter uma decisão de mérito. E essa ação está dormitando lá no Supremo Tribunal Federal, sai a cada 2 anos alguma posição sobre isso, e ainda não há uma decisão de mérito sobre isso. E, de roldão, levou essa recomendação, o que causa um pouco de susto, porque se um aluno de constitucional diz que uma recomendação pode ser objeto de reclamação ou de ADIM, é capaz de tirar 0 na prova. Mas, enfim, e aí a Procuradoria e a Corregedoria do MP de São Paulo trataram de regular, isso foi feito em novembro de 2015, o Manual de Atuação Funcional do Ministério Público, que é um tipo de padrão, um protocolo, como os senhores médicos estão acostumados a lidar, um protocolo geral para todas as áreas do MP, mas abrindo um capítulo no artigo 320-A, se não me engano, criando lá o que deve fazer o promotor de justiça estadual em relação ao trabalho infantil. Deve, primeiro, zelar e trabalhar em conjunto com o MP do Trabalho, e, em questões específicas, cuidar e verificar a questão difusa e coletiva e individual. E, nesses casos, reitero o que sempre foi feito, a gente tem de aferir as condições do set de filmagem, carga horária, condição de salubridade e esses contratos, quando tem uma relação contratual mais rígida de seguro-saúde, acidente do trabalho naquele específico. E zelar também, isso foi construído nesses anos todos, pelo material e pelo texto que a criança está fazendo, o que é uma situação muito delicada, porque, se em algum momento, se for feito sem critério, pode, sim, caracterizar até censura. Mas que, na área da infância, é feito assim. E aí a gente tem vários problemas com essa relação entre a atuação. Por isso, no sistema de justiça, nos processos, nós temos uma ideia básica, que é o chamado contraditório. E não é à toa que tem advogado de um lado, de outro, às vezes um promotor dando o parecer, e um juiz para decidir com exercício de ampla defesa, para que, efetivamente, as decisões sejam tomadas com base na lei, na Constituição e no conhecimento técnico das áreas implicadas a darem parecer. Às vezes, o psicólogo, um pedagogo,
que é chamado para dar ali a sua visão. Um médico, profissional de saúde do trabalho para ver ambiente. E não nas convicções pessoais, individuais, filosóficas, ideológicas e, às vezes, religiosas, sempre num ponto mais remoto, para se pautar essa decisão, a interpretação da normativa. Por isso, também, o direito de recurso. Então, agora, a grande questão hoje nessas mídias é justamente o mundo digital, que traz aí também uma outra coisa. O CONAR também já tem normativa, eles têm uma normativa muito boa sobre publicidade infantil. Agora, sobre participação de crianças em set de filmagem, existe aí uma dificuldade maior, acredito, também para eles. Mas o CONAR tinha um problema, que às vezes a gente oficiava ao CONAR e demorava, às vezes, 8 meses para vir uma resposta, 1 ano, às vezes 2 anos, 1 ano e meio, e não vinha resposta. E a gente tem de trabalhar com a dinâmica de que essas coisas fazem parte de planos de negócio, business plan. Então, eu tenho o plano de negócio daquele tênis ou daquele brinquedo, e eu tenho o plano de negócios da publicidade. O plano de negócio da publicidade ela tem um tempo certo de, às vezes, 3 meses. Quando saiu uma decisão do CONAR, muitas vezes, o plano de negócio da publicidade já tinha se exaurido. A campanha já ia sair mesmo do ar. Chamou a nossa atenção em 2 episódios. Cervejaria, patrocinando equipe de motocicleta para crianças, infantil, da categoria, uma categoria que existia lá, e a cerveja, embora sem álcool, mesmo sem álcool, só pode ser vendida para 18 anos, e no macacão tinha publicidade. Nesse expediente, nós ouvimos, inclusive, um psiquiatra bastante crítico e bastante atuante na área do álcool, o professor Ronaldo Laranjeira, e examinou também a probabilidade de fazer um acordo, e foi bastante interessante. O que for... Agora, o que nos chamou a atenção, em outros tipos de campanha, o CONAR, em menos de 2 semanas, tirava a campanha do ar. Aí a gente começou, tinha uma série de procedimentos, a gente instaurou um procedimento em relação ao CONAR, que é uma entidade privada. A autorregulamentação é privada, então, muita cautela. Agora, ele é privado porque ele se dispõe a fazer bem o serviço, e não proteger insuficientemente. Senão, eu vou buscar no Congresso apontar aí uma lei. Aí, o que aconteceu? Eles viram aquela questão, o inquérito nem caminhou com o que eles viram de ofícios que seriam expedidos, pediram um prazo, o prazo foi deferido, eles fizeram uma alteração no regimento interno deles, publicaram numa revista deles, inclusive, e aí se fixou um prazo processual, porque a gente chama de prazo impróprio. Todo mundo tinha prazo para informar, e ele não tinha prazo nenhum para decidir se convertia aquele em processo ou não. E, nisso, podia demorar 1 ano e meio, 1 ano o procedimento. Isso acabou, e as coisas evoluíram. Então, nessa publicidade indoor, publicidade na internet, é hoje também esse grande desafio, e que sai totalmente fora, porque são filmados em casa, e essas relações são mais difíceis. Hoje, a gente está preparando uma petição inicial para distribuir em face do Google, e o procedimento foi desmembrado em outros 9 procedimentos para pegar as grandes empresas com sede na capital e no estado de São Paulo, que supostamente teriam usado esse expediente para fazer publicidade, tanto infantil como utilizando crianças, que é uma dupla perversidade, né? Uma dupla patologia, como definiu lá aquele professor, patologia das corporações. Muito obrigado, meu tempo está esgotado. Obrigado.